Olá, olá, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Sou o professor José Carlos, sou professor de História e venho nesse momento apresentar uma série de vídeos com os temas, História do Brasil e História Geral. Hoje, nesse momento, apresento um vídeo com um tema, início aí da série, Proclamação da República e seus desdobramentos. Vamos conhecer aí a crise, A crise que levou à queda do Império, a queda de Dom Pedro II e levou aí à ascensão da República aqui no Brasil, tá bom? Nesse momento, apresento a figura de Dom Pedro II, Uma figura debilitada, tanto fisicamente como mentalmente, É uma figura que não tinha mais pulso e aí ficou fácil, tomar o poder de Dom Pedro II. Nesse momento, apresento a vocês 3 fatores primordiais, que levaram à queda do Império. O primeiro deles é a questão militar, onde os militares não tinham bons salários, Seus salários eram baixíssimos, Atrasava, o seu salário sempre atrasava. Eles não podiam participar da política, E assim eles cresciam cada vez, seu ódio, sua ânsia de participar da política, E um fator aí que meio, que colocou em prática, a união dos militares contra Dom Pedro II foi a questão da Guerra do Paraguai, onde os militares venceram, voltaram vitoriosos e Dom Pedro II não deu muita importância para isso. Então os militares se juntaram e foram de encontro, o tiranismo de Dom Pedro II. Outro fator também muito relevante é a questão da igreja. A Igreja Católica estava insatisfeita com Dom Pedro II. Por quê? O Papa emitia bulas papais, E aí Dom Pedro II não seguia, não cumpria as ordens do Papa, as ordens da Igreja. O Papa não queria que os católicos participassem da maçonaria. Mas a família do Dom Pedro II, a maioria participava da maçonaria ele próprio. Então ele não aderiu aí às ordens do Papa. Mais uma insatisfação da igreja aí, com a tirania de Dom Pedro II. Outro fator também muito importante é a questão do 13 de maio, Princesa Isabel, assina a Lei Áurea aí, 13 de maio, abolindo a escravidão, dando aí a liberdade aos escravos. E quem leva a pior? Quem é que paga a conta? Quem leva a pior são os cafeicultores, os grandes latifundiários, donos de muitos escravos. Lembrando que naquela época, um preço de um escravo é como se fosse um preço de um carro popular hoje. Então foi muito dinheiro aí que esses latifundiários perderam, Esses grandes cafeicultores aí perderam muito dinheiro com a libertação dos escravos. E aí, claro, eles queriam, indenização, Queria que Dom Pedro II ressarcisse eles pelas perdas dos escravos, Mas isso não foi possível. Então, junta-se a insatisfação dos cafeicultores, junta-se a insatisfação dos militares e junta também a insatisfação da igreja, todos juntos, lutam aí para derrubar Dom Pedro II. Esses setores da igreja, o setor da igreja, o setor militar e o setor dos cafeicultores, com as ideias positivistas que surgiram na Revolução Francesa, eles fizeram com que essa tomada, esse golpe viesse a acontecer com mais facilidade, Então, nesse momento, apresento a continuidade do vídeo, com uma narração, minha narração,
mostrando, né, todos os fatores que levaram à queda do Império, né, a queda de Dom Pedro II, tá bom? Siga o vídeo. Proclamação da República. Parece até um trava-línguas, mas é uma frase que resume um período importante da história do Brasil. Mas você aí, sabe o significado desta data? Não sei explicar bem explicado, não. Sei que é uma data importante, mas é meio complicado. Difícil, hein? A proclamação do Brasil foi quando o Brasil ficou livre, né? Acho que da guerra, não sei, não lembro mais isso daí não. A proclamação da República, Dom Pedro I deu grito de liberdade lá para liberar o país de Portugal, alguma coisa nesse sentido assim. A gente só curte feriado, entendeu? Perguntar pra mim, eu não sei. Mas antes de contar essa história, é importante saber o significado dessas duas palavras. Proclamação quer dizer anunciar algo importante, e república significa forma de governo em que o Estado se constitui de modo a atender o interesse geral dos cidadãos. Bom, agora fica mais fácil contar os capítulos dessa história. Mas como era o Brasil antes de 1889? O Brasil vivia uma monarquia, certo? Rei, né? Nós tínhamos um imperador, uma família real, né? Como existe em alguns países da Europa hoje. E nós tínhamos um poder muito forte depois da Guerra do Paraguai nas mãos do Exército. E o Brasil teve várias revoltas tentando a proclamação da República, né? A gente pode pensar no período regencial, a cabanagem, a balaiada, a farroupilha, que movimentos republicanos que pensavam de forma diferente já tentavam contestar este sistema de governo que é a monarquia. 15 de novembro de 1889. Um levante político-militar põe fim na monarquia constitucional parlamentarista de um Brasil ainda império. Dom Pedro II perde então sua soberania e é proclamado a República Brasileira, graças ao Marechal Deodoro da Fonseca. Para muitos historiadores, o episódio ocorreu devido ao desgaste entre o Império e os grandes proprietários rurais. Ficaram descontentes com a criação da Lei Áurea de 1888. Por este decreto número 1, firmado por mim e por meus valorosos companheiros de governo, foi proclamada provisoriamente e decretada como forma de governo da nação brasileira a República Federativa. Bom, como o Exército estava com o poder, né, fortalecido com a Guerra do Paraguai, um movimento positivista, né, inspirado em Augusto Conte, é uma forma de pensamento, inspirou lá o Benjamin Constant, Floriano Peixoto, Deodoro da Fonseca. Este grupo ligado ao Exército brasileiro começam a contestar, né, o sistema monárquico. Começa a colar no sistema monárquico uma visão retrógrada, ultrapassada, conservadora, e uma tentativa de impor, né, uma república de cima para baixo, não de baixo para cima. Então a tentativa, na realidade, seria uma busca incessante aí de conseguir o poder. Então foi um golpe, né, praticamente proclamou a república. O Dom Pedro II foi pego de surpresa, né, depois acabou indo embora um dia depois. Eu mostrava a imagem, né, da partida do Dom Pedro II. E começa o sistema republicano no Brasil, né, com presidentes até mesmo militares. Foi na Praça da Proclamação, hoje da República do Rio de Janeiro, que Marechal Deodoro da Fonseca, liderando um grupo militares do Exército, assumiu o poder no país. Um ato conhecido pelo repleto heroísmo de Marechal. Então a República, na verdade, deu um novo rumo para o Brasil. Marechal Deodoro da Fonseca seguiu na chefia até 1891. Independentemente da forma pela qual foi feita a proclamação no Brasil, a República é um sistema de governo muito mais correto, muito mais cordial do que uma monarquia. A gente tem o direito, por exemplo, hoje garantido, né, constitucional, de escolher nossos representantes, coisa que não acontece, por exemplo, na monarquia. Então, felizmente, a gente tem um processo, acontece de forma diferente, mas a gente tem o poder. Poder de escolha constitucional.
Nesse momento agradeço a cada um de vocês. Se você gostou do vídeo, se inscreva no meu canal, curta, comente, compartilhe, aperte o sininho para as notificações chegarem até você. Ajude-me a propagar o meu canal. Canal Professor José Carlos Cobra. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!